Recentemente, não tão recentemente assim, algumas semanas atrás, saiu uma notícia, várias notícias falando sobre o aumento do preço do papel, inclusive a Suzano, né, que é uma das maiores produtoras de papel que a gente tem no Brasil, falou que o aumento do preço do papel, né, não teria como segurar, ia ser substancial esse aumento de preço. E eu resolvi escrever um artigo no livro Bingo falando sobre o que a gente pode fazer para continuar o nosso hábito de leitura, tendo em vista esse aumento do preço do papel. Então, antes de eu falar sobre isso, dessas dicas para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo quais são os seus hábitos de leitura e se você acha que com o aumento do preço do papel, esse hábito vai mudar ou não. Então, como sempre, né, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que eu quis trabalhar nesse artigo foi por que o preço do papel aumentou. É muito importante entender o porquê. Esse aumento foi em média de 65%, né, dos insumos para produzir um livro. O principal insumo, naturalmente, é o papel. E a gente teve muito por uma questão da elevação, né, do dólar, da precificação, do valor que o dólar está hoje. E outra mudança significativa que, por conta da pandemia, a gente teve uma mudança bem radical no sistema de logística e na criação de embalagens e caixas de transporte, que também utilizam como base, né, matéria-prima, celulose. Então a gente teve uma mudança ali no mercado que fez encarecer todos os papéis, né, para o mercado do livro. Naturalmente a gente tem esse repasse para o leitor e vai ser talvez mais comum, enfim, a gente vai ver menos ofertas de novos títulos publicados, porque se aumenta o preço do papel, você inviabiliza alguns tipos de produção, tá? Mas como continuar a comprar livros baratos? A primeira opção que eu coloquei, que parecerá mais óbvia, que é comprar livros digitais. Eu sou um adepto quase 100% da minha leitura. Hoje é 100%, tá? Um livro ou outro, em determinado momento ou outro que eu leio, ele de forma física. Eu tenho aqui comigo o Kindle, né, de 11ª geração, o modelo mais recente, que é o meu fiel escudeiro, eu levo para onde eu vou, eu só leio nele. E eu não sofro com isso, a não ser pelo ponto 2 que eu vou falar aqui. Mas essa variação do preço do papel não me atinge diretamente. Claro que eu gosto de comprar livros, que eu gosto de ter umas edições mais interessantes na minha estante. O meu livro, né, o livro Lucas aqui é uma versão física, mas diretamente no meu dia a dia isso não afeta. Então, se você quer ler mais ou manter o seu hábito de leitura, aposte na leitura digital, beleza? Outro ponto, que é o ponto 2, é um ponto bem importante, que é apostar na literatura nacional. É comum a gente ver livros de autores estrangeiros serem mais caros numa média que de autores nacionais. Por que isso? Vou dar exemplo da Roda do Tempo, que quem traz para cá para o Brasil é Intrínseca. Ele é um livro que custa na casa de R$ 100 cada volume, são 7, 8 publicados já, e a série tem mais de 14, então você tem que desembolsar uma boa grana para ter esse livro completo. Aí vai para o ponto 1, livros digitais. Mas esse livro ele tem no Kindle mais ou menos R$ 60 cada volume, é um preço altíssimo. Isso por conta, eu já escutei por aí de alguns editores, de aquele diz que me disse, né? Enfim, quem conhece o mercado sabe que isso faz sentido porque você tem contratos fechados de repasse de royalties, você assina com editoras estrangeiras e o preço do Kindle ele é fechado através desses acordos. Então não tem como você trabalhar muitos preços, tanto do físico quanto do digital. Então, por conta desses contratos amarrados e repasses dos royalties para editoras e autores estrangeiros, o preço ele é um pouco amarradinho. Agora, se você vai para a literatura nacional, principalmente a literatura independente, você tem preços muito mais agressivos, porque você não tem todos esses problemas, vamos colocar assim, e o autor independente, ele na maioria das vezes publica digitalmente, os custos são fixos, você não tem custo por cópia vendida, você não tem logística, então o preço praticado ele consegue ser muito mais interessante do que o livro físico e ainda mais o livro físico estrangeiro. Então você apostar na literatura nacional é a chance de você encontrar bons livros e livros baratos. Outro ponto é comprar livro em sebos, isso é muito óbvio porque você encontra livros de 5, 10, 15 reais, livros bons, em bons estados, geralmente, né, dão preferência a livros com bons estados, então você consegue ler livros físicos pagando barato. Outra grande vantagem é que você pode trocar, você pode levar um livro
e pegar outro, pode ter uma diferença de preço, enfim, isso varia de sebo para sebo, mas você consegue otimizar financeiramente a sua leitura nos sebos, além de ser uma forma bem sustentável, né, para você praticar o hábito da leitura. Outro ponto que eu coloquei, esse é um talvez, mas pode ser interessante, dependendo de como que essa oscilação de preço vai de fato afetar o mercado, que é fazer parte de clube de assinatura. Geralmente, vou pegar um preço médio de um clube de assinatura, uns R$60 por mês. Ah, por um livro é caro? É caro, mas o clube de assinatura você tem toda a comodidade de receber, né, todo mês esse livro em casa, vem diversos brindes, alguns brindes bem interessantes que você vai usar no seu dia a dia, tem um fator surpresa, então tem uma experiência aliada ao livro físico. E aí, dependendo do clube, se for a tag, por exemplo, tem todo um trabalho gráfico, o Intrínsecos, né? Falei da Intrínseca mais cedo, que tem a capa dura, bem trabalhada. Então, é uma experiência muito além do livro mesmo. E com os planos trimestrais, semestrais ou até anuais, você consegue reduzir esse preço mensal. Então, você consegue otimizar um pouco. E, por fim, eu falei aqui, troque livros, que é uma forma, não é, né, uma compra de um livro de fato, mas é uma forma de você manter o seu hábito de leitura. Então, faça isso com quem você conhece, porque além de ler o livro em si, você consegue ter a experiência de conversar com alguém sobre um livro lido. Então, deixa eu voltar para a minha tela principal aqui. Esses foram os motivos que eu encontrei, que eu achei interessantes, assim, que me fazem, né, ler mais e que eu não sinta tanto impacto no meu bolso. Agora eu quero saber de você, o que você achou dessa temática, o que você pensa sobre esse aumento dos livros. Você já sentiu isso? Já percebeu que os livros estão mais caros? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até mais.